Alô você, alô você, joga duro, né? É isso aí. Corta pra mim. Você já tá me vendo aí, né? Nada de Pernambuco, não falo mais de Pernambuco, acabou Pernambuco, é ficante, né? Nada de se apaixonar pelo concurso, beleza? Vamos jogar duro, que a jurisprudência não para. A jurisprudência não para, perceba bem. Jurisprudência não para, o jogo tá muito duro. Legal? Bacana, corta pra mim aqui, quebra meu galho. O jogo está muito duro, né? O jogo tá muito duro e você tem que jogar duro, né? E aí você arrebentou, né? Naquela provinha que eu nem falo mais o nome porque já passou, né? Meu foco agora é Goiás e Mato Grosso, beleza? Mas você jogou muito duro lá, você desenhou em pedra de toque todas as questões, a maioria das questões no Zuquiderno e as outras questões, e perceba que nós fizemos uma verdadeira revisão lá no aulão premonição, né? Aí foi matar no peito e toma, no CESP, né? Legal? O CESP acabou, né, ganhando prejuízo, porque o Adelante Focado, quando ele, né, olhou a questão e falou, isso aqui é minha, né? Isso aqui é a cara do prof, ele andou. Bacana? Desculpe a palavra, mas você é amigo. Olha o Léo aí. Valeu, Léo. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Caminhando aí, né? Eu nem falo mais de Pernambuco, eu não quero saber. Já passou. Eu agora sou Mato Grosso, né, e Goiás. Eu tô focado no Mato Grosso e Goiás. @Alexandre Zamboni. Professor @Alexandre Zamboni. Vamos seguir o professor Zamboni. Bacana, joga muito duro, né? Ele tá aí, ó, @professor Alexandre Zamboni, né? Estive com ele lá no Recife. É padrão, né, Zamboni? A gente deve fazer alguns trabalhinhos aí juntos aí, jogar duro no Recife, com os alunos aí de Pernambuco. Legal? Agradecer o carinho de vocês lá do aulão de Pernambuco. E eu já vou agora jogar duro. Perceba bem. Uma das questões que nós tratamos lá no aulão premonição, percebe, acho que até caiu na prova, né? Caiu, né? Eu joguei duro e falei para você o seguinte, perceba bem que a súmula 512 do STJ, perceba, a súmula 512 do STJ, veja que, peraí, deixa eu... acabou entrando uma ligação aqui, que agora não, agora o Zuc está concentrado. A súmula 512 do STJ, eu falei isso lá no aulão, né? A súmula 512 do STJ diz o seguinte, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, não é isso? Não afasta a hediondez do crime. Ou seja, perceba que o tráfico privilegiado, figura nova, né? Veja que ele veio no bojo lá da Lei 11.343 e perceba bem que a Lei 6368, né, /76, a lei que tratava de tráfico de drogas, perceba que a lei anterior, ela não tinha essa figura, né, essa minorante. Perceba bem, então o cara que entrava no tráfico, né, aquele cara que iniciava no tráfico, ele respondia, e isso ele respondia, veja que ele recebia um tratamento penal, né, igual aquele que já estava no tráfico com a habitualidade. E perceba, então o que ocorreu? Com a edição da Lei 11.343/06, o legislador falou o seguinte, olha, eu vou aqui aumentar a pena do tráfico, beleza, mas eu vou criar uma figura nova. Eu vou criar uma figura nova porque se, né, o indivíduo ele entrou agora, bons antecedentes, né? Olha aí, bons antecedentes, primário. Eu vou criar, né, um privilégio, eu vou criar uma causa de diminuição de pena.
Legal? Perceba. Então, o que acontece? Foi criada essa causa de diminuição de pena, perceba? Então, eu tenho um tráfico, né, com um certo benefício que eu vou chamar de privilégio. Porque é um tráfico com a causa de diminuição de pena, desde que o agente seja primário, né, tenha bons antecedentes, não venha se dedicar a ações criminosas, não é isso? Também não venha pertencer a organizações criminosas, perceba bem. Então, vai ter um privilégio, né? Para esse agente, um privilégio, uma causa de diminuição. Perceba bem. Legal. E aí se discute. Será que esse tráfico privilegiado, né, que essa causa de diminuição, esse agente que é um novato na traficância, será que esse privilégio ele afasta a hediondez do crime? Perceba bem a pergunta que se faz. Veja, essa questão bateu no STJ, né? O STJ discutiu e falou o seguinte, STJ sumulou a questão, entendendo que o fato desse indivíduo ser beneficiado com uma causa de diminuição de pena, perceba, não afasta a hediondez do crime. E assim, né, eu trabalhei lá na questão, me parece que essa questão inclusive caiu na prova. Legal, perceba, chama os amigos, né, coraçõezinhos e chama os amigos. Chama coraçõezinhos e chama os amigos. E meu controle do ar-condicionado não está aqui. Perceba que ele vai esquentar. Mas antes que ele esquente, eu desenhei agora, né? É bom você ter o desenho, né? De onde é que você está, que instituto você está falando. E não corre não. Balou? Beleza, então, não corre não, né? Não corre não. Então, perceba bem, e aí o STJ, né, sumulou. Entenderam o seguinte, olha, o fato do Zuc ser... O cara botou o Zuc aí. Aí eu falo, o fato do Zuc ser privilegiado. Vamos lá, vocês não são mole. O fato do tráfico ser privilegiado, perceba. O fato do tráfico ser privilegiado, o STJ, a súmula 512, dizendo, não afasta a hediondez do crime. Legal? Bacana. Perceba, eu falei lá no aulão, ó, se liga, STJ nesse sentido. E quanto ao STF? Aí eu falei no aulão, se liga. Se liga. Professor, se liga porque a questão está sendo discutida no STF. Isso eu falei lá no aulão, né? Falei lá no aulão sábado. Joguei duro, falei ou não falei isso? Falei ou não falei? Joga aí, joga, você destruiu com essa, que essa caiu na prova, né? Essa caiu na prova também, e eu percebi lá e eu lembrei de você, porque você falou a prova toda. E aí, por Rafael Novar, né? Rafael Novar, a gente fez uma disputa aqui entre os professores para ver quem acertava mais as questões lá e tal. E nada, jogamos duro. E aí, então, para mim? Vem para mim, então. E eu falei que essa questão estava sendo discutida. Pois bem, o STF concluiu o julgamento. O STF concluiu o julgamento, né? Decisão de plenário. Veja que essa decisão não é vinculante. Perceba bem. E eu tenho que dizer o seguinte. Para o STF, perceba a decisão recente, do dia 24, entendendo que, informativo 791, entendendo que o STF entende que o privilégio afasta a hediondez do crime. O privilégio afasta a hediondez do crime. Ou seja, no caso do tráfico privilegiado, não há que se aplicar a Lei 8.072. Por quê? Porque, veja, se afasta a hediondez do crime, o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Não há que se dar um tratamento mais gravoso à prática do tráfico privilegiado, o STF, nesse sentido. Professor, então, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo para você o seguinte. Segue na jurisprudência comigo. De todas as informações que você pegou lá no aulão, tu vai acrescentar mais essa. Com relação ao tráfico privilegiado, eu tenho dois posicionamentos. Eu tenho o STJ entendendo que o privilégio não afasta a hediondez do crime. Eu tenho o STJ entendendo que o privilégio não afasta a hedondez do crime. Súmula 512 do STJ. E agora eu tenho a decisão do STF entendendo que o privilégio afasta, sim, a hedondez do crime. Não há que se falar em tráfico... Não há que se falar na figura lá do privilégio, né?
como sendo equiparado hediondo, e aí você não vai dar um tratamento, né, dispensado aos crimes hediondos lá da Lei 8.072, joga duro o telefone, joga duro que eu estou vibrando aqui com meus adelantes, que a gente fechou a prova de Pernambuco, a gente vai pesadão para a prova de Goiás, que eu já sei já as questõezinhas que vão aparecer por lá, né, que eu já fiz minha pesquisa, e eu esperava algumas questões, ele não mandou. Não mandou nessa agora, vai ter que mandar na outra, que ele não vai poder repetir. E eu vou cercar, meu irmão. Eu vou cercar que eu já sei mais ou menos o que ele vai querer pedir aqui no Goiás. E no Mato Grosso também. Né? O Serp comigo ele tá ferrado, que eu já cerquei. Né? Já estudei todas as provas anteriores, já vim estudando. Entenderam ou não? Vocês acham que esse fato de a gente ter abordado todas as questões, quase todas as questões lá, nessas extravagantes, foi assim? Não, isso é tática, né? Eu vim só... Tal. Falei, aqui ele vai pedir o telefone, vai pedir disque droga, aqui ele vai pedir o tráfico privilegiado, aqui ele vai pedir a perda do cargo da tortura, se é automático ou não. Eu falei isso. Falei ou não falei, pessoal, lá no aulão, eu joguei duro. Eu ainda falei assim, ó, aqui ele vai jogar um policial atirando pro alto, e aí tem causa de aumento de pena. Falei ou não falei? Falei ou não falei? Falei, se liga, cara, ele vai colocar lá, ó. Né? Disparo para o alto e tal. Se liga, o delegado não pode habilitar fiança. Por quê? Porque, professor, tem a causa de aumento. Você tem que considerar. Caiu ou não caiu? Caiu, né? Caiu, porra. Tem que cair. Essa porra não é assim, não. Tem que cair. A gente está estudando, né? Tortura, perda do cargo automática. Falei lá, questão 23, Cesp-Zuc. Tô ligado. A gente trabalhou. Bacana, então coloca no Zucderno, né? Eu disse a prova inteira, né? Eu disse a prova inteira. Tranquilo, então, né? Bacana, né? Então, coloca no Zucderno nessa informação recente aí. Então, decisão do STF plenário, mas veja que não vincula, né? Não foi uma decisão vinculante. Então, perceba bem, o tráfico privilegiado na visão do STF, na última turma agora, legal, o tráfico privilegiado afasta a hediondez do crime. STF nesse posicionamento. Legal? Então, eu tenho duas decisões. Se liga. E fica esperto, porque agora eu estou falando de duas decisões, eu vou falar de duas coisas. Se liga para mim, então. Vem para mim. Tá aqui comigo. Primeira coisa. Tráfico privilegiado. Eu tenho o STJ, súmula 512, entendendo que não é possível, entendendo que o privilégio, né, não afasta a hediondez do crime. Inclusive caiu na prova. Coloca aí. Entendi, professor? STJ. Coloca então, para eu ver se você entendeu. Coloca aí então. Nunca peguei esse tráfico privilegiado. Como assim? Não entendi. Vamos lá, coloca aí. Tô pilhado. Eu não falei Pernambuco não, meu irmão. Já era. Eu tô estudando para Mato Grosso e Goiás. Não fica me perguntando de Pernambuco não, que eu não tenho amor por concurso não. Já fez, eu tô aqui. Zuc, você tá no esquema do examinador. Isso, sem paixão. Já foi, porra. Vai ficar esquentando com isso? Eu vou me preparar agora. Que o CESP agora tá querendo fazer umas perguntinhas, né? A classificação do crime. Eu já desenhei ele. Ele vai dar um crime na outra prova e vai perguntar uma classificação. Vai perguntar se é um crime permanente. Ele vai perguntar se é um crime permanente, né? Ele vai perguntar diversas classificações desses crimes. É legal? Bacana, né? Tranquilo. Tá, bacana. Entenderam então o que eu falei agora? Entendeu o que eu falei agora? Então, para o STJ, o privilégio não afasta a hediondez do crime. Vai ter aulão para delegado? Ainda vou ver ainda. Vou dar as informações aqui. Vamos fechar para ver se a gente entendeu direitinho. Para o STJ, o privilégio não afasta a hediondez do crime. Legal? Súmula 512. Bateria tá querendo jogar duro. Vou ser delegado na área. Vou ser delegado, mudança lá em STF mudando posicionamento. Mudando não, né? Dando um posicionamento aí em relação ao tráfico privilegiado. Bem, a STJ não afasta o privilégio, não afasta a hediondez do crime. Legal. Para o STF, decisão recente do STF, no sentido de que o privilégio afasta sim a hediondez do crime. Legal? O tráfico privilegiado não tem o caráter de hediondo. STF nesse sentido, né? Decisão recente. Agora você está colocando aí, bacana. Se quer uma questão dessa na sua prova,
10 linhas, não sei se dá para desenhar muito, né? O CESP está com esse negócio de 10 linhas. Mas perguntando, né, se o tráfego privilegiado, se ele se equipara hediondo, você primeiro desenha, fala que a lei 6368, você não tinha essa minorante lá, essa minorante ela veio com a lei 11.343, beleza? E aí você fala o seguinte, olha, o STJ tem um posicionamento de que o privilégio não afasta de hediondeiro do crime, como bem, né, editou na súmula 512. Aí estou chamando no outro giro lá do outro, né? No outro giro, no que se refere ao STF, eis que o STF, em decisão recente, entendeu que o privilégio afasta sim a hediondeiro do crime. Perceba então que o tráfico privilegiado na visão do STF, veja, o tráfico privilegiado na visão do STF afasta hediondeiro do crime. Se afasta hediondeiro do crime, não há que se aplicar, né, o rito gravoso da Lei 8.072 quando você trabalha com tráfico privilegiado. Legal então no outro giro? Legal no outro giro? Coloca no Zuckerberg aí. Você colocou então? Bacana? Porque vai falar, professor, no aulão? Não, já estou aqui, estou seguindo, né? O aulão foi lá. Aqui já tem decisão nova, já estou passando, você está colocando no Zuckerberg aí, né? De outra banda, lá do outro, no outro giro, vocês gostam, né? Na contramão, isso aí. Bacana, então, salvou, né? Legal, coloca aí no Zuckerberg essa informação recente. Outra coisa também que eu tratei lá no aulão, você tem que ficar muito esperto, né? Porque o STF, ele tá assim meio doido, né? Veja que eu falei também em relação ao cumprimento da pena lá na tortura. Será que na tortura tem que iniciar no fechado? Perceba aí que para o STJ não há necessidade de iniciar no fechado. O STJ não há necessidade de iniciar no fechado. Veja que o STJ decidiu o seguinte, ó, não é obrigatório que o condenado pela prática do crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime prisional fechado. Quinta turma, HC 286.925, né? Julgado em 13 de abril de 2014. STJ entendendo que na tortura não há necessidade de iniciar no fechado. E o STJ fez remissão àquele precedente lá do STF, né? Precedente do STF que julgou inconstitucional, né, a obrigatoriedade, dispositivo da lei lá de crimes hediondos, que obriga o indivíduo a iniciar no fechado, né? Veja que ele julgou inconstitucional, o STJ, o STF já julgou inconstitucional lá na lei de crimes hediondos, deixa eu ver aqui, tortura equiparada hedionda, eu também vou entender que na tortura não há necessidade de iniciar no fechado. STJ nesse sentido. Aí eu falei para você, fica esperto, porque eu tenho decisão de junho de 2015 do STF, primeira turma, entendendo que quando for a tortura,